Diário da Manhã, ao vivo, 10 horas e 35 minutos. Programa de sexta-feira é um pouco mais corrido, você sabe. A gente tem que dar conta aí dos assuntos da semana. E o nosso assunto de hoje, que está lá na nossa fanpage, já vou fazer o convite novamente para você curtir a nossa fanpage, facebook.com/Diário de Teresópolis, né? Meu amigo Alex está colocando aí o endereço e também a nossa fanpage para você localizar. Faça parte dessas mais de 30 mil pessoas aí que participam com a gente diariamente, deixando o seu recado nas enquetes, né, participando com a gente, comentando os nossos bastidores. O meu amigo Cláudio Tatu já está colocando lá, já daqui a pouquinho já está lá a foto do pessoal do Cena Perdida. Você pode deixar lá o seu comentário também. Fique à vontade, esse é um espaço seu, né, um espaço do Teresopolitano para participar com a gente. Lembrando que você também pode mandar para a gente sugestões de entrevista. Você conhece alguém que tem algum talento especial, algum vizinho seu, algum parente seu é um músico bacana, pode mandar para a gente aqui também, que a gente está aceitando. Pode ser aqui no Diário da Manhã, pode ser no Diário mais tarde, né, com a apresentação da Nina Benedito, a partir das 5 horas, ao vivo também. Enfim, o espaço é seu, vamos mostrar o Teresopolitano, afinal de contas a gente está aqui para isso, né? Para mostrar a sua realidade e debater os assuntos que são importantes para você. E o nosso assunto de debate hoje, né? O nosso assunto que nós vamos encerrar o programa discutindo é a questão da contratação da OS, né? Essa tentativa de contratação de uma OS por parte do prefeito Mário Tricano, que foi barrada pela Justiça, né, a pedido da Câmara de Vereadores, né? Esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai discutir, vamos falar novamente o que consiste esse contrato, né, os valores envolvidos. O Jornal Diário está trazendo hoje nas bancas os valores envolvidos, cerca de 15 milhões de reais em 6 meses, né? Esse era o valor do contrato aí que a Justiça barrou essa semana na decisão lá do doutor Mauro Guita, tá bom? Então participa com a gente, vai lá no facebook.com/Diário de Teresópolis. Eu estou esperando a sua participação para a gente falar aqui mais tarde sobre esse assunto, tá bom? Mas agora eu tenho a honra de receber, você sabe que o Diário da Manhã é um espaço para a gente receber os nossos amigos, né? A gente recebe aqui muitos amigos, a gente conta a história desses amigos para você que está em casa conhecer um pouco, né, do que a nossa cidade produz, do que a nossa cidade tem de melhor, né? Eu vou conversar agora com um amigo meu, inclusive amigo, colega de profissão, né, que a gente descobriu depois de muito tempo que era colega de profissão sem saber, que é o Bruno Agostini, jornalista, né, meu companheiro de profissão e amigo de longa data. Fomos soldados no tiro de guerra juntos, né? Enfim, eu e o Bruno, a gente tem uma história legal juntos aí. Fomos descobrir, né, meio que por acaso, né, Bruno? Depois de muito tempo que a gente tinha a mesma profissão, né, quase que sem querer. Mas, gente, o Bruno hoje é um dos caras assim mais respeitados na área do jornalismo, né, sobre gastronomia, né, sobre essa área, né, que cresce tanto no nosso país. E eu fico muito lisonjeado de tê-lo aqui. Ele tem uma experiência, passou muito tempo no Jornal o Globo, né, Jornal do Brasil, também Editor Abril. Tem uma rodagem bacana, né? Apesar de ser um cara novo, é um cara que já rodou bastante, bastante conhecido, assim, quase matou, aliás, tem que falar isso, quase matou o chefe Felipe, meu amigo chefe Felipe Badini, lá do Dom Felipe, quase matou o Felipe. O Felipe falou: Anderson, nunca tremi tanto na minha vida quando foi lá, né, experimentar o padano, né, que é esse prato que está fazendo o maior sucesso lá. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar com o meu amigo Anderson. E eu fiz uma visita lá com o Joff, né, com o nosso grande amigo também. A gente apareceu lá para jantar, provou lá a massa que ele faz dentro do queijo e estava muito gostoso. Não devia ter ficado nervoso, não. Eu sou muito tranquilo, assim. Mas ele ficou nervoso. Ele falou: Anderson, nunca tremi tanto na minha vida. Mas eu falei: cara, é para tremer realmente, porque o Bruno hoje, cara, as publicações dele realmente são digamos assim, buscadas pelos grandes chefes, né? Todo mundo querendo saber o que o Bruno está falando a respeito dos assuntos, né? Eu acho que a gente tem que ter rigor, né, quando a gente fala de comida e tudo, mas especialmente a gente tem que ter prazer, né? A gastronomia, enfim, a gente precisa comer 3, 4, eventualmente 5 vezes ao dia. Então, que a gente faça isso com prazer, né? Verdade. E a gastronomia, ela acompanha sempre aspectos históricos, né? Tem a ver com saúde. Então, assim, é um dos assuntos mais ricos que um jornalista pode ter para tratar. Porque a gastronomia, ela passa por todas as áreas, né? Por toda a trajetória da humanidade,
né, todas as trocas comerciais, quer dizer, os descobrimentos, as grandes navegações, Legal. todas Tá elas envolvido, aconteceram, né, por causa da comida, por causa da gastronomia. A gente pensa, por exemplo, 2 termos que são super usuais hoje em dia, que a gente não se dá conta de onde vieram, né? O salário. A origem da palavra salário é sal, porque se pagavam as pessoas com sal. Né? E o termo também em espécie, né? Eu vou te pagar em espécie, também tem origem na gastronomia, que eu vou te pagar em especiarias. Em especiarias. Né? Então, isso veio... Então, está tudo envolvido. Se a gente for falar de gastronomia, a gente tem um espectro imenso para tratar. É um assunto realmente muito agradável. Eu vejo sempre nos teus textos, Bruno, que você coloca realmente presente essa questão do resgate da história do prato, né? Do que está envolvido no contexto da construção daquele prato. Eu acho que isso é bacana também. E principalmente dos processos de construção daqueles pratos, né? Você é um historiador dessa área, né? O que levou a construir aquela receita, o que levou a construir aquele prato. Eu tenho muita curiosidade a respeito disso desde criança. Então, eu leio muito sobre o assunto e eu sempre procurei, no meu trabalho como jornalista, tratar disso, né? Tratar dos aspectos culturais, tentar, por exemplo, eu trabalho hoje com gastronomia, mas eu sempre escrevi sobre turismo, né? E a minha ideia de fazer uma reportagem de turismo era basicamente tratar da gastronomia do lugar. E eu sempre entendi que através da gastronomia você conseguia mostrar para o visitante o que aquele lugar tem, né, nos seus aspectos culturais, né, nos seus aspectos religiosos, né, nos seus aspectos históricos. Né? Isso tem tudo a ver, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, eu entrevistei o pessoal os portugueses que trouxeram a receita do pastel de Belém, que lá não é pastel de Belém, sim. Como é que eles chamam? Pastel de natas. Pastel de natas, né? O de Belém é só em Belém. Só de Belém, né? Aqui do bairro, né? E você tem toda aquela questão, né, como é que eles começaram a utilizar aquela receita, né? Porque utilizavam as claras para fazer engomar as roupas e depois o que sobrava ali da gema, o que a gente vai fazer? E aí começaram a fazer um monte de prato e surgiu. A doçaria portuguesa, assim, você tem... Eu não é exagero dizer que são centenas de doces produzidos a partir de gema de ovo. Gema de ovos com amêndoas, com castanhas, as mais diversas. Eu vi uma portuguesa dando uma entrevista uma vez, só de pontos diferentes de gema com açúcar cozido, você consegue 36 pontos diferentes. Desde os mais líquidos até os mais duros, assim. Então, você vê aí, né, só falando de doces, são chamados de doces conventuais por isso, né? Porque eles eram feitos nos conventos. Usando as claras que sobravam do processo de engomar os hábitos. Né? E também do processo de vinificação. Quando você fala de clarificação, vou clarificar o vinho, o que é? É você separar os sólidos do líquido. Sim. Eles faziam isso antigamente com clara de ovo. Com clara de ovo. Eles jogavam as claras de ovo, a clara descia, levando todos os elementos, e o vinho ficava em cima. Né? Daí que vem o termo clarificação. Tá vendo, gente? Então sobrava muita gema. E aí o que a gente vai fazer com essa gema? Aí faziam muitos doces, né? Vamos engordar o mundo, né? O que foi exatamente. O objetivo deles, assim, vamos engordar o mundo. Agora, Bruno, eu até conversei contigo. O que você pode atribuir a esse sucesso, por exemplo, da gastronomia nos meios de comunicação hoje, né? A gente tem reality show de absolutamente tudo, né? Desde o churrasco até o doce, passando, né, fritura, tem um que é de fritura. Só de fritura, gente. O cara frita tudo, frita sorvete, frita tudo. Refrigerante. Isso aí. O que você atribui a esse sucesso mundial aí da gastronomia na televisão? Eu acho que, complementando o que eu estava falando no começo, a gastronomia, a gente precisa comer 5 vezes ao dia. E a gastronomia sempre teve um interesse grande. Você vê que, se você for pensar nos livros que foram publicados no Brasil, sempre houve livros de gastronomia e tudo. O que aconteceu nos últimos tempos é que, como o acesso ficou mais fácil, as pessoas perderam o medo de cozinhar. Né? É verdade. Outra coisa, a difusão da informação. Mais, né? Você vê um monte de gente, eu conheço, assim, eu gosto de cozinhar desde criança, mas eu vejo amigos meus que na minha adolescência não iam para a cozinha e que agora com 30, 40 anos se descobriram ótimos cozinheiros, perderam a vergonha, né? Porque não tem vergonha, não tem errado, né? A cozinha inclusive, um prazer, né, é uma terapia, né? Inclusive o Fábio esteve aqui semana passada. Um abraço para o Fábio também. Então, eu acho que a difusão da informação, eu acho que tudo isso combinado
criou essa possibilidade hoje da difusão da gastronomia como realmente nunca antes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você vai na Argentina, Estados Unidos, na Europa, na Ásia, o assunto gastronomia hoje é um dos assuntos mais difundidos, redes sociais dedicadas à gastronomia, aplicativos, enfim, as pessoas perceberam que precisamos comer. Então, vamos fazer isso com prazer. E mais do que com prazer, vamos entender a história, vamos entender o contexto, né? Eu garanto que é muito prazeroso você lidar com gastronomia profissionalmente ou amadoristicamente, né? Assim, vamos dizer. Dando nossas cacetadas, né, como fala por aqui. Exatamente. E é bacana que a gente está vendo realmente uma série de profissionais. Você viu que a gente tem a cozinha aqui, né? E a proposta da nossa cozinha aqui no Diário da Manhã é trazer, por exemplo, o médico, o dentista, né, o empresário, para mostrar o que ele faz também na cozinha, né? Ele ter a oportunidade de mostrar essa arte dele. E cada vez mais profissionais estão buscando a culinária, né, como uma forma que você falou mesmo, né, de tentar extravasar os seus problemas. É uma grande terapia, mostrar né? Você, suas criatividades. Além do prazer, né, tem a técnica. Vai cortar uma cebola, tá nervoso? Vai cortar uma cebola que passa, entendeu? Vai bater um bife, exatamente. Entendeu? Assim, então você tem assim, além do prazer que é transformar um alimento, né, ver um alimento cru ou num formato diverso, você tratar dele, cortar, grelhar, picar, gratinar, enfim, fazer todo o processo culinário e depois servir a alguém isso é um prazer assim gigantesco, né? Muito grande, é muito prazeroso mesmo, assim, uma maneira que você tem de colocar amor numa coisa que a pessoa vai comer, ela vai. Então, assim, é um processo realmente, tem uma poesia nisso. Muito legal, né? E tem essa questão da confiança também de quem está experimentando, né? De quem está ali aprovando, né? Isso é bacana. Voltando a falar de história, né? Os reis antigamente tinham um cara que comia comida antes para ele não ser envenenado, né? E vários foram envenenados por causa da comida. Então, imagina, tinham pessoas que comiam antes do rei. Para ver se tinha veneno na comida. Ou não. Exatamente. Se tivesse, ele morria. A luta era complicada, naquela época. Agora, Bruno, falando um pouco das nossas potencialidades, né? Eu sei que você é um apaixonado por Teresópolis, assim como eu também sou. Você tem Teresópolis como espaço para criar sua filha, inclusive, né? Assim como eu também, né, escolhi a cidade para criar os meus filhos. Como é que você vê hoje a nossa potencialidade na área da gastronomia? Tem muita gente falando que Teresópolis é uma cidade com muito potencial nessa área, que tem grandes opções, inclusive já possui grandes opções. Mas como é que você vê assim profissionalmente? Você acha que Teresópolis precisa melhorar ainda na oferta, na qualidade? Como é que a gente está nesse cenário da gastronomia? Bom, é visível assim que houve uma melhora, um profissionalismo muito grande nos últimos anos, né? Assim, em termos de serviço, formação de cozinheiros, isso é notório, é fácil de notar. Mas também a cidade sempre teve uma tradição forte, tanto no turismo quanto na gastronomia. A gente vê o restaurante Dona Irene, que é um dos restaurantes mais sólidos e constantes do Brasil, ele tem 52 anos já aqui na cidade. A Taberna Alpina é um restaurante que tem mais tempo do que isso. A gente tinha o Café Ângelo no Alto, né? Quer dizer, a cidade sempre teve uma tradição gastronômica, assim como Petrópolis também tem, assim como Friburgo também tem, acho que são três destinos, né? A Serra, ela inspira, eu acho que um pouco a gastronomia, né? Assim, o frio. Nosso clima enfim, ajuda. Eu tenho mais prazer, de fato, comendo aqui do que comendo em outros lugares. Claro que eu tenho um afeto pela cidade, mas assim, aqui a comida fica mais saborosa. Então, assim, eu acho que nos últimos anos várias pessoas saíram, se formaram. Você falou do Felipe, claro, né? Ele foi um que estudou na Itália, voltou para a cidade. Você vê novos empreendimentos grandes, por exemplo, como a Villa Sangalen, o Viva Itália, claro, que sim, eles formaram uma mão de obra muito grande e isso vai se replicando para outros lugares, claro, né? Claro. Você vê, por exemplo, o Samuel, é um cara que eu acompanho há muito tempo. Inclusive, eu fui jurado dele ano passado na ABS, na Associação Brasileira de Sommelier. Ele foi o primeiro sommelier formado na cidade. É verdade. Ele ia 2 vezes por semana para o Rio para estudar na ABS, trabalhava na época no Tempero com Arte, né? Então, assim, isso, ele está ensinando, ele está formando outras pessoas. Formando novos. Então, isso vai se replicando. A formação é muito importante. E aí, fazendo uma crítica, e aí não se restringe a Teresópolis, a questão de serviço no Brasil ainda, a gente tem vários pontos a melhorar. E a questão de vigilância sanitária. Eu acho que a gente atrapalha muito o pequeno produtor
com regras que não fazem muito sentido, que servem só para preservar a grande indústria. Aqui em Teresópolis mesmo, a gente tem vários produtores que fazem coisas espetaculares, mas não tem CIF. Então ele só pode vender ali, não digo nem ilegalmente, mas ele não pode, ele não quase pode na clandestinidade. Claro, a gente vê, por exemplo, o seu Eduardo lá no alto, que faz os defumados. Os defumados dele são maravilhosos, mas ele não tem CIF, não tem nada. Se ele fosse ter, ele não ia conseguir, porque só para você ter uma ideia de como funciona isso, para você ter uma fábrica de embutidos, uma amiga minha de Visconde de Mauá falou, você precisa ter uma entrada para um caminhão, te colocar os insumos e uma saída para outro caminhão levar o produto pronto. Quer dizer, isso aí é para beneficiar, evidentemente, a Sadia, claro, etc. Então, só isso está mudando, isso precisa mudar. A questão de leite. Era proibido você fazer queijo com leite cru, por exemplo, no país. Agora, as leis já estão sendo afrouxadas. Né? Várias coisas, enfim, estão mudando nos últimos tempos, mas a gente tem ainda um longo caminho para incentivar isso, né? Assim, incentivar o pequeno produtor. A gente tem um potencial imenso. Se a gente for ver aqui na zona rural de Teresópolis, né? Gente fazendo produtos incríveis, assim, desde criação de truta. E isso aí é difícil deles conseguirem selos, né, de CIF, selos federais. Por quê? Porque você tem uma série de regras que não fazem o menor sentido e que só existem no Brasil. São coisas realmente que não dá para você entender mesmo. Essa coisa do Eduardo mesmo, você falou muito bem. Ele faz ali, né, no quintal da casa dele, né, num espaço que ele tem com ali. Muita higiene, com muito cuidado. Muito cuidado. Assim. Não é porque ele está fazendo no quintal dele, né, no espaço. Ele mostra lá tudo para você, ele abre, tudo feito com muito cuidado, com muita higiene e com muita qualidade. É muito bom. Exatamente. Né? É muito bom e é procurado por muita gente do Rio de Janeiro. Ele tá conhecido, né? A gente tem produtores de queijo aqui e vários que nem fazem, né? Assim, eles vendem o seu leite barato porque para ter um processo de produção do queijo ele vai gastar muito dinheiro em termos de estrutura para a vigilância sanitária, né? Você vai em Portugal, por exemplo, queijo da Serra da Estrela, tem produtor lá que tem 10 ovelhas, os caras fazem 2, 3 queijos por dia. Isso no Brasil é inviável. Não tem condições. Entendeu? Né? Assim, o cara tem outros negócios na propriedade dele e ele também faz aquele queijo, faz 3 queijos por dia, vende cada queijo por 20 euros, 60 euros por dia não está mal, né? Não é pouco, além de outras coisas que ele faz. E esses produtores têm sido muito mais, digamos assim, prestigiados pelo turista também, né? Que é a chamada, né, experiência gastronômica. Sem dúvida, né? O turismo rural, né? O turismo rural, que inclusive é bem mais caro, né, Bruno? Hoje você pagar, por exemplo, num bistrô menor, lá no interior da França, por exemplo, você paga muito mais que se for num grande restaurante, né? Você tem um preço... Não, na verdade, bom, falando da França, sem dúvida, os restaurantes do interior são mais baratos do que das grandes capitais, como aqui no Brasil. O que você tem, talvez, o turismo, hotéis no interior, sim, são muito baratos, muito exclusivos para pouca gente, né? A experiência, por exemplo, a gente está cada vez mais urbano, né? Se a gente for ver o mapa da população mundial, mais da metade era população rural até um século atrás, e hoje eu acho que é coisa de 80% a 90%. A gente perdeu a vivência do campo, a gente não sabe o que é um frango, a gente vê o filé de frango, é verdade, né? As crianças não sabem que às vezes um bife vem de uma vaca, que um peito de frango vem de uma ave. Isso é triste, enfim, né? Então a gente perdeu essa vivência que era muito natural do ser humano. E esse tipo de turismo, eu acho que resgata um pouco esse tipo de conhecimento, né? De você estar no ambiente rural, ver, por exemplo, eu escrevo sobre vinho também, né? Sempre que as pessoas me perguntam, poxa, Bruno, eu quero fazer um curso da ABS, quero estudar vinho, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, vai passar um final de semana em Bento Gonçalves, porque o que você vai aprender lá em 2 dias, você vai demorar 1 ano aqui no Rio de Janeiro para conseguir. E isso se aplica a tudo. Então, você ir numa fazenda, ver o processo de produção de um queijo, de um salame, isso é muito enriquecedor, né? Eu pelo menos, tenho um grande prazer com isso. E como eu estava voltando, né, ao que a gente estava falando no começo, você tem aspectos históricos, né? Por exemplo, a alheira, que é um prato clássico de Portugal, né? Ele tem uma origem muito, muito ligada ao judaísmo, porque havia perseguição aos judeus, né? Então, originalmente, a alheira era feita de porco,
que eles começaram a fazer? Com carnes de caça, de aves, fazão, pombo e etc. E aí, quando eles botavam aquilo para defumar nas casas, quando havia uma inspeção assim, né, de perseguição a eles, eles olhavam, não, tem alheira, eles não são judeus porque comem porco. Então, quer dizer, você vê que, né, assim, você tem aquela questão histórica, era uma né? maneira, hoje a alheira de caça, que talvez seja as melhores, tem essa origem nisso, né, para eles enganarem, né, esses, vamos lá, inspetores que estavam em busca de judeus. Né? Então, enfim, eu não sei porque que eu comecei a falar disso, me perdi aqui. Estava falando da experiência de construção do vinho, né? Sim, então. Para você conhecer essa vivência rural, né? Essa Exatamente, experiência. eu acho que é muito rico. Eu gosto muito de estar no campo e cada vez mais, assim, eu como jornalista, que eu estava falando no começo, trabalhei 5 anos lá no Brasil, 1 ano na Editora Abril, mais 5 anos no Globo. E eu confesso para vocês que eu não aguento mais a rotina de Rio de Janeiro. Cansa. E eu consigo hoje me dividir metade do tempo lá e metade aqui, porque como eu vivo de escrever, eu escrevo em qualquer lugar. Então, eu escrevo na minha casa. Agora eu estou fazendo um livro, eu escrevo em casa. Então, eu procuro cada vez mais estar num ambiente rural. Hoje eu moro num apartamento no alto, mas o meu sonho é ter uma chacarazinha lá na roça, fazer um queijo, não digo nem comercialmente, não, sabe? Mas fazer um queijo, ter as minhas galinhas, enfim, fazer uma criação de truta, defumar minhas trutas. Eu tenho muita vontade, assim, cada vez mais, de ter uma vida, vamos dizer, não só mais rural, mas mais rústica mesmo, assim. Fugir dessa coisa da cidade, né, que tá afastando a gente, inclusive, da nossa própria origem, né? Eu vejo aqui Teresópolis, né, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não gosto dessa coisa de rótulos, a cidade do dedo de Deus, a cidade da CBF. Eu acho que Teresópolis é a cidade da vida rural. A gente tem aqui a maior produção de folhagens do nosso estado, a gente tem uma vivência aqui, uma produção, por exemplo, essa produção orgânica de Teresópolis, ela é vastíssima, né? Temos vários produtores aqui, todos vendendo para fora daqui. Tem gente que está fazendo produção específica para um determinado restaurante do Rio, para você ter uma ideia de como a gente está, né? Não, os nossos queijos. Então, a gente está perdendo essa identidade, né, Bruno? E a gente tinha isso muito forte. Teresópolis sempre foi uma cidade. Eu ouvi de um turista há um tempo atrás lá no alto, que ele chegou no alto, assim, meio perdido, aí virou para um guarda municipal e falou assim: onde ficam as lavouras? Ele estava na feirinha do alto perguntando: onde ficam as lavouras? Eu entendi o que ele queria vindo em Teresópolis, sem né? dúvida. E aí o próprio guarda se sentiu assim: não, lá aqui não tem lavoura. Assim, como não tem? Deu vontade de falar assim: claro que tem, mano. Você pega aqui a Teresópolis, Friburgo. E é um cenário lindíssimo, né? Aquelas plantações. E que a gente acaba não aproveitando, né? É verdade. Eu acho que nesse aspecto... Bom, o circuito Terefri, eu acho que ele já está bem difundido, mas eu acho que tem um potencial muito maior. É uma estrada... Claro. Sei lá, eu acho que são 50 ou 60 quilômetros, né? Praticamente, eu não digo em linha reta, mas uma estrada boa, cercada de propriedades rurais. Você tem desde aras, hotéis maravilhosos, vários produtores rurais. Eu acho que esse circuito ainda está mal explorado, até pelas duas cidades. Não sei se é porque são duas cidades ali, que não há uma ação muito integrada, embora tenha um circuito Terefri. Eu acho que falta, porque realmente, para mim, em termos de turismo rural, é a área mais privilegiada do estado do Rio de Janeiro. É o circuito Terefri. Até pela essa questão do acesso também, né, Bruno? Exatamente, é muito fácil. Tem uma estrada boa. É uma estrada boa, grande, entendeu? Que você imediatamente já está nas plantações e etc. Então, é um circuito muito, muito interessante que, de fato, a cidade está muito pensando no turismo aqui, eu acho que na região central, e devia explorar isso, que é uma coisa que ninguém tem mesmo. É verdade. A gente já tem o mais difícil, né, que é a produção rural, né? A produção rural muita intensa, água, né? Uma água muita boa, água de qualidade, exatamente, né? Que inclusive os produtores orgânicos têm essa preocupação com a água, né? A qualidade da água, da produção deles, isso é bacana. E é só a gente ver aqui a nossa feirinha, né? Agroecológica que a gente tem aqui perto da rodoviária. Vem gente do Rio de Janeiro, já vi aqui chefes de restaurantes grandes embarcando ali para poder pegar os seus ingredientes, né, a gente tem realmente muita coisa boa, assim, em termos de produtos agrícolas aqui na cidade, especialmente verduras, né, e legumes. É verdade, somos os maiores produtores, inclusive, do estado, né? Gente, bate-papo muito bacana, Bruno. Obrigado pela tua participação. Prazer foi meu. A gente estava já há um tempão tentando alinhavar esse encontro aqui. Afinal de contas, o Bruno realmente, você viu, né, a bagagem que ele tem, né, o conhecimento que ele tem dessa área.
Vou convidá-lo para a gente fazer um prato aqui, né? Vamos, ótimo. Eu acabei esquecendo de falar que a gente tinha comentado antes do restaurante Dona Irene, é né? verdade, o Bruno está produzindo um livro, né? Eu propus a eles fazer um livro sobre o restaurante, Legal, mas legal. não um livro só sobre receita. Livro de receita tem muito. A história do restaurante Dona Irene é fascinante. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês verem como é que o restaurante nasceu, para dar noção disso. O casal, né, os dois russos que fundaram o restaurante, eles moravam na Sibéria, 1917, Revolução Russa, eles faziam parte lá das altas camadas, fugiram, atravessaram a pé o deserto de Gobi, Mongólia, foram parar na China. Ficaram na China até quando? 1948, Mao Tse-tung, Revolução Comunista, aí acabaram parando aqui em Teresópolis, e em 64 eles abriram o Dona Irene. Essa história é fascinante, né? Fugiram de duas revoluções para chegar aqui. Exatamente. Então a história do restaurante Dona Irene é das mais interessantes que eu conheço aqui no Brasil. Então, só para encerrar aqui o nosso papo, para mim foi um grande prazer estar aqui e o convite está aceito para a gente cozinhar aqui. Beleza, tá bom? Tá aí, dado o convite, aceito. Então, em breve teremos aqui o Bruno Agostini fazendo para a gente um prato bacana aqui, utilizando a nossa estrutura da cozinha. Bruno, obrigado mesmo. Prazer foi meu, prazer mesmo. Que legal, bacana. Viu? Bate-papo bacana. A gente vai para o intervalo comercial, já são 11 horas e daqui a pouquinho o Diário da Manhã está ao vivo para você de novo aqui no seu Canal 4. Show. Legal, cara.